Ela avisou que estamos gravando. Gente, tá muito frio, cara. Nossa mãe, né? Quantos graus tá aí, Júlia? Demais. Aqui tá 8. Milena que deve estar passando aí um aperto, Nossa, né, lá deve Milena? tá. Não, prof, acredita que tá 8 aqui também? Agora? Olha só. Não Que tá muito bom. frio, não. Que bom. Aqui já passou a frente fria, eu acho. Entendi, tá subindo, né? A Ieda deve estar chegando também. Prof, a gente vai Oi. ficar com a câmera aberta? Olha, eu vou pedir para vocês fecharem a câmera. Vocês podem ficar com a câmera aberta para a gente dar um oi, todo mundo, para a Bia conhecer vocês já já. E aí talvez seja melhor a gente ficar com a câmera fechada para a conexão ficar boa, para todo mundo ouvir e enxergar bem, tá bom? Oi, Bia. Oi, tia. Oi, Matheus. Tudo bem? Tudo. Que bom, que bom. Estamos com o nosso teatro cheio. Que legal. Gostei de ver. Deixa eu avisar aqui lá no grupo que a gente está começando. Deixa eu ver se a Ieda vai conseguir entrar agora. Bom, acho que a Ieda está chegando. Ela estava terminando uma reunião, então acho que ela vai chegar. Acho que a gente vai começando e ela vai chegando, tá? E aí, a gente vai fazer assim, minha gente, como a gente tem feito. Vou apresentar a minha amiga querida Bia para vocês. A gente vai começar o nosso bate-papo. Vamos falar muito, porque a gente gosta de falar, né, Bia? Ah, a gente fala. E e quem tiver alguma pergunta e tal, vai colocando no chat, que aí depois a gente vai para as perguntas, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Bia, eu vou te colocar aqui assim no proscênio, tá? Olha, faz Refletores. Ai, que saudades do teatro! Não é? Então vamos lá, deixa eu organizar aqui. Vou pedir para todo mundo manter os microfones fechados, tá? Câmeras, a gente pode fechar também para a internet ficar bem boa e todo mundo conseguir ver e assistir. Voltei. Ai, que bom. Então vamos lá, vamos fechando tudo, minha gente, e vamos nós. Muito bom, muito prazer de receber a Bia, minha amiga querida, aqui hoje, para a gente conversar. A Bia Borini é atriz, apresentadora e arte educadora, com bacharelado em teatro pela Universidade de São Paulo. Integrou o Núcleo Experimental de Teatro do SESI e trabalha como atriz em diversas mídias desde 1998. Mora desde 2014 nos Estados Unidos. Treinou em Nova York com Harold Guskin, Clark Middleton e Janine DiTullio. Está cursando o módulo Acting on Camera na UCLA.
Atuou em curtas e longas metragens como Romance 38, O Erro Versível, Self, Butterfly Kisses e The Rotation. É Billboard Voice do canal Boomerang Brasil desde 2017. Foi apresentadora em programas veiculados nas emissoras Rede TV e TV Gazeta. Está no ar com a série Experimentos Extraordinários na TV Cultura e é criadora do podcast História de Boca BR, escutado em mais de 60 países. Fez estágio com Alan Ayckbourn na Inglaterra em 2011 e integrou montagens com direção de José Roberto Jardim, Renata Mello, Ézio Magalhães, Roberto Lage, Dagoberto Feliz, Eduardo Muniz, entre outros. Quem quiser conhecer mais a Bia, ela tem um site que é o www.biaborim.com. Pois é, gente, a Bia é essa mulher múltipla, incrível, polvo, né? Muitas vezes a vida pede para a gente, né, que a gente seja assim, e a Bia entrega. Bia, conta pra gente, como é que foi assim, quando que você teve o seu insight de ser artista, de ser atriz? Eu não Como é que queria, foi? nunca passou pela minha cabeça, porque eu, essa é a verdade. Eu venho de uma família de classe média e classe média baixa, então eu nunca imaginei que existia essa profissão. Então fui criada sempre com a mentalidade de que você tem que arranjar alguma coisa que você gosta para trabalhar para geralmente tentar ganhar mais que os seus pais, né? Esse é assim, é sempre, né, o objetivo. Então, eu, desde pequena, sempre tive muito interesse por biologia, então eu queria ser médica e gostava muito disso, só que eu tinha uma madrinha, uma tia minha, que ficava falando assim, você tem que fazer teatro, porque você tem que fazer teatro, porque você gosta de imitar, eu gosto de imitar as pessoas. Eu tenho um negócio com o ouvido, assim, então, e eu sempre gostei muito de cantar também. Então, eu acho que a minha madrinha ficou tanto falando no meu ouvido que ficou isso aqui, assim, guardado. Aí, na escola, a gente tinha aula de música, que era uma maravilha, porque eu também estudava numa escola particular, então aquele sofrimento dos meus pais para pagar a escola, olha aqui, eu ando com sapato furado para pagar a tua escola, não sei o que, né, aquela relação. E nessa escola tinha aula de música, e aí a gente tinha canto coral, aprendia flauta doce e tal. E aí a minha professora de música fez um teste para fazer uma ceninha sobre a música Saudosa Maloca. E aí a gente escolheu os papéis e a gente fez um teste e a classe votava para ver quem ia fazer o personagem. E eu acabei ganhando esse personagem e foi a primeira vez que eu subi no palco assim para atuar, assim, sabe? E foi muito impactante. E aí essa professora, que por acaso era sócia da AABB, que era o Clube do Banco do Brasil, é o Clube do Banco do Brasil, falou assim, você sabia que na ABB, eu sei que você é sócia da ABB, lá tem curso de teatro. Eu falei, mas outra pessoa falando que eu fazer teatro, gente, tipo, né? Aí eu fiquei de novo com isso na cabeça, tempo foi passando, nada de querer ser atriz e tal. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a me interessar por política e fui parar no Grêmio Estudantil, virei presidente do Grêmio Estudantil, queria fazer engenharia genética nesse ponto, ou seja, nada a ver. E aí, só que por conta do Grêmio Estudantil, eu comecei a estudar história, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de história, entender os processos históricos, o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora, o que está acontecendo agora que tem a ver com o que aconteceu antes, sabe, essas coisas. E aí eu comecei a mergulhar em humanas, mergulhar, e aí foi através desse mergulho que eu falei, putz, acho que eu vou experimentar esse negócio de teatro. E aí comecei a fazer no clube, todos os domingos, minha mãe me levava, e aí foi um caminho sem volta, assim, porque ali eu descobri que teatro para mim não era só atuar, era criar, era escrever,
que tem tantas Essa vai ser profissões professora. dentro, né, desse métier, né? E aí eu nunca mais voltei. Que bom, yes. E como é que foi sua formação? Aí você foi fazer faculdade, não é isso? Foi, aí eu fiz 3 anos de curso amador no clube. Todos os domingos minha mãe me levava lá. E aí esse professor foi fundamental, sempre professor. Aí é que por isso que eu gosto tanto da arte educação, né? Dessas iniciativas como você, Júlia, porque assim, os nossos pais, e eu sou mãe, você é mãe, você sabe, a gente tenta fazer o melhor sempre, mas nós precisamos de mentores, nós precisamos de outras pessoas que vivem, essas pessoas vivem outras coisas, têm outros pontos de vista e ajudam sim na nossa formação. Então, esse professor de teatro, que é o Filastor Brega, estava fazendo uma oficina de dramaturgia com Antônio Araújo, do Vertigem, e estava fazendo essa pesquisa de escrita contemporânea, de escrita coletiva, né? E através de improvisação dos atores e tal. E aí ele falou para mim, como eu estava no terceiro colegial, ele falou: eu acho que você está preparada para você escrever a peça de final de ano do nosso curso de teatro. Então, você escreve um personagem menor para você, mas foca em dramaturgia. E aí eu tive essa experiência de ver as minhas coleguinhas improvisando cenas, e aí eu ia para casa e escrevia durante a semana para retrabalhar a cena no domingo seguinte. E aí foi quando eu decidi, em junho do terceiro colegial, porque até então eu ia fazer ciências sociais, história, né? Grêmio, blá, blá, blá. Eu falei, não, eu vou fazer artes cênicas, em junho. E aí eu falei, aí eu prestei vestibular, eu só prestei USP, porque eu achei que eu não ia passar, né? Eu falei, gente, eu não vou passar, né? Porque eu faço teatro amador, né? Aí, porque eu não sabia, porque pelo que eu estava vendo, as pessoas que prestavam vestibular era a gente que já fazia curso profissionalizante de teatro. Então, eu me sentia muito um patinho fora d'água. E realmente no vestibular foi assim, a maioria das pessoas já estavam fazendo Célia Helena, Macunaíma, blá, blá, blá. Por acaso, antes do vestibular, essa é uma fofoca, viu, gente? Olha como é a vida. A vida não é 1+1 = 2, não. 2 meses antes de eu prestar vestibular, eu fui num forró, fui dançar forró. E aí, essa é a minha vida. E aí, conheci um ator fenomenal chamado Eduardo Silva. Um ator fenomenal, Eduardo Silva. E ele tinha feito uma novela que eu amava, chamava Éramos Seis, baseado no livro Éramos Seis e tal. E eu sabia que o Dudu, ele era professor de biologia do cursinho Anglo em São Paulo, porque minha mãe prestou vestibular e fez curso de biologia com ele no cursinho. Aí eu cheguei para ele e falei assim: ah, você é aquele ator que é professor de biologia, você é professor da minha mãe. Aí ele falou: nossa, quantos anos você tem? Aí a gente começou a conversar e eu falei: eu vou prestar vestibular, não sei o quê. O que aconteceu? Ele me ajudou a me preparar para o meu monólogo da segunda fase da USP. E ele me deu toda essa questão que eu nem sabia direito de Stanislavski, de construção da personagem, sabe, e tal. E aí eu fui muito mais confiante, assim, para essa prova prática e acabei passando. Então, aí começou a minha formação, depois dessa fase, né, de adolescente de teatro amador, que foi fundamental para mim, ter a orientação do Filastor, né? E a consciência dele do que é o fazer teatral para esse ambiente mais universitário e aí de uma formação mais, né? Nesse início da fase adulta. Entendi. Porque tem isso, né? O teatro amador, ele desperta a gente, e aí quando a gente chega na universidade, de alguma maneira a gente organiza, né? E entende que a gente não está descobrindo a pólvora, né? Porque tem isso, né? Nossa, muito. Eu lembro que na prova da FUVEST eu tive que analisar os rinocerontes.
E aí desenhar um cenário, e eu, gente do céu. E aí eu também lembro que na prova prática da USP, eu nem sei se era mais isso, o Antônio Araújo estava na banca, que era o professor do meu professor de teatro. E eu estava morrendo de medo. Só que eu sou tonta, assim. Aí eu quis chegar cheia de opinião, aí eu peguei Nelson Rodrigues. E era falecida. E eu lembro que ele falou para mim: o que que você acha do Nelson Rodrigues? Eu falei: olha, eu acho que ele escreve muito bem, mas ele é meio reaça, né? Ele é meio reacionário, né? Aí o Tó falou: fale mais sobre isso. Só que eu não estava preparada para falar sobre isso, eu só dei uma opinião, sabe, de quem está com 18 anos, quem está começando a fazer teatro. Aí eu, ixi, agora eu vou ter que falar por que que eu acho o Nelson Rodrigues reacionário. Ah, não, eu nem lembro que ele respondeu, eu nem sei. Eu acho que ele até viu e falou, coitada, né? Vou deixar passar, vou deixar Deixa passar. passar. E hoje eu amo Nelson Rodrigues, sabe? Ai, meu Deus, que vergonha. Sim, sim, sim. E Bia, conta pra gente um pouco como que foi assim o seu primeiro trabalho, que é uma coisa que volta e meia a gente conversa, como é que é essa transição dos estudos à formação para começar a trabalhar? E como é assim pegar o primeiro trabalho? Como que a gente concilia estudo com trabalho? Como é que se ganha dinheiro? Como é que a gente vive nessa época? Como é que foi para vocês? Isso sempre foi uma questão importante, mas duas coisas foram muito fundamentais para mim, assim. Primeiro foi o apoio dos meus pais, de falar, olha, você quer seguir isso, então você sabe que é uma profissão que, né, pode, enfim, como qualquer profissão, na verdade, mas como a gente está vendo agora, depende muito de muitas circunstâncias, desde política, quem está no poder, quem dá fundo, quem financia, enfim, a pandemia, por exemplo, né, que a gente nunca tinha passado por isso, né? Então, enfim, o apoio deles foi muito fundamental para mim, me deu força para esse começo. E também, e a Júlia vai me entender muito, eu na faculdade, eu me formei com teatro de rua, e eu sempre fui muito enamorada por comédia dell'arte, por teatro de rua, por teatro popular, por palhaço. Fiz muito curso de palhaço. Fiz muito curso porque eu não sou engraçada, tá? Eu estou tentando ser até hoje, mas tá difícil. Sempre bombei nesses cursos de palhaço, mas eu amo palhaço. E aí sempre veio uma coisa assim: eu vou dar um jeito, eu vou passar o chapéu, eu vou dar um jeito, sabe assim? Qualquer coisa eu vou para a rua, eu vou para a praça, faço uma performance, uma cena, passo chapéu, acho que o dinheiro para o dia eu vou ter, sabe? Eu sempre fui muito com essa mentalidade. Então, e na faculdade a gente tem essa questão de não ser um ator funcionário, um ator artista. Então, eu não tenho nada contra. E a Júlia é libriana também, eu sou libriana, a gente não quer brigar com ninguém, a gente respeita a opinião dos outros, existem muitos contextos e tal. Mas existe o ator que tem um perfil que eu quero que me chamem para trabalhar, e tem o perfil de ator artista de eu preciso comunicar, olha o que está acontecendo, eu preciso falar, eu preciso trocar, eu preciso repensar o que está acontecendo na sociedade, trocar com a plateia e tal, e aí se eu vou escrever, ou então eu chamo uma pessoa, vamos escrever, você escreve. Então eu sempre tive muito essa certeza de que se ninguém me chamasse para trabalhar, eu ia fazer alguma coisa eu ia fazer. E arranjar dinheiro, a gente sabe, né, gente? Trabalhar, dá para trabalhar, mesmo que não seja. Aqui nos Estados Unidos é assim: todo mundo tem um day job, que eles chamam. Ou seja, se você não está trabalhando como ator, você vai ser garçom, você vai ser babá, você vai ser qualquer outra coisa durante o dia para arranjar seu dinheiro, até você conseguir ganhar dinheiro como ator. Infelizmente aqui, ou às vezes você tem a sorte de ter uma companhia, e aí você tem o dinheiro do governo ou de alguma empresa que quer patrocinar o seu grupo e tal, mas são raros. A maioria dos atores aqui tem um day job. Então, assim, trabalhar, ganhar dinheiro, dá para ganhar. A gente é inteligente, saudável, assim, né? Mas
o meu primeiro trabalho como atriz foi o coro de um espetáculo chamado Dolores, que foi um musical, que estava em cartaz no TBC, então fui coro, e a protagonista era Soraya Ravenli. E foi uma experiência muito importante, porque eu entrei substituindo uma outra menina, eu tive que aprender a dançar bolero, a dançar dança de salão, aí já diz muito sobre mim, tipo, gosto de dançar, fiz alguma coisa de dança, Bia, você dança? Danço sim. Aí eu fui lá, eu aprendi a dançar dança de salão, gafieira, para fazer esse coro aí. E foi super legal ganhar, sabe, o salarinho no final do mês. E aí depois, logo depois disso, eu estava no segundo ano de faculdade, meu professor da ABB saiu e ele me convidou para virar professora. E aí eu comecei a dar aula de teatro aos 21 anos, no lugar que eu tinha começado. Então isso já me deu um dinheirinho todo mês. Então todo domingo eu ia lá, dava aula e dava um mínimozinho. Eu morava com os meus pais ainda, então dava uma ajudinha para eu começar esse processo aí. E aí depois fazer foto, publicidade, começar todo esse processo aí que a gente, né? Acho que vocês já sabem como é. Entendi. Pois é, né? A gente vai fazendo de um tudo e é isso. Achei interessante isso que você falou, assim, esse ator que é profissional e o ator que é artista, né? E às vezes a gente fica querendo muito focar em como é que eu me encaixo no mercado, como é que eu me encaixo, mas quando você para de pensar nisso e faz um troço que vem da tua alma, o trabalho fica tão legal que chama outros trabalhos, né? Então é um pouco por aí também, né? Com certeza. E Bia, e aí teve assim algum momento que você considera assim um momento de virada para você? A hora que as coisas começaram a deslanchar, um trabalho que foi importante para você, que você sentiu firmeza, tipo, aqui é um pilar. Como é que foi isso, assim? Eu acho que a grande virada para mim foi quando eu passei no teste da flauta mágica e eu fui contratada pelo Teatro Imprensa para fazer teatro de terça a domingo, 8 vezes por semana. Isso foi em 2007. E aí eu fiquei 1 ano e meio empregada no Teatro Mozart, exatamente, eu era Papagena. Eu e o Gabriel Godoy, eu fiz uma live com o Gabriel Godoy essa semana, ele era o Papagena, eu era a Papagena. E a dramaturgia foi do Vladimir Capella e a direção foi do Roberto Lage, que também é um diretor muito importante, e ganhar salário, né, gente? Ganhar salário para ensaiar, ganhar salário para atuar, tá no teatro de terça a domingo durante 1 ano e meio, com férias e 13º, tipo assim, né? Então, existiu isso. Eu peguei isso. Não é papo da Fernanda Montenegro. Bia Borim pegou, tá? Outra libriana também, devo confessar. Então, eu peguei isso. Então, foi muito, muito incrível. E aí, eu acho que eu fiquei tão feliz que eu acabei pegando um monte de coisa. Eu virei apresentadora de televisão de 2 programas diferentes. Eu peguei um programa chamado Intervalo Cultural num canal de televisão que chamava Shop Tour. Então, eu dava dicas de cultura, aí eu já, outro salarinho para conta. E também no final desse ano, eu peguei um programa ao vivo, isso foi assim, fenomenal, assim, trabalhar num programa ao vivo que tinha 3 entradas por final de semana, com o Luciano Amaral, vulgo Lucas Silva e Silva. A gente apresentava esse programa de televisão ao vivo. Então, TV ao vivo é uma coisa assim surreal e precisa de muito improviso, precisa de assim muita prontidão, com entrevista e fazendo sketch. Eu imitei Faustão, sabe, umas coisas assim bem malucas, sabe? E foi muito divertido também. Então, e aprendi muito com o Luciano, que ele é um monstro. Hoje ele é apresentador do ESPN, se não me engano. E ele, imagina, começou na televisão com 4 anos de idade, 5 anos de idade. Então, eu aprendi muito com ele. Então, essa fase foi muito assim, sabe? Eu era jovem, não tinha filho, então, olha, era assim, segunda.
E um pouquinho antes disso, eu comecei a fazer, pegar uns trabalhos de publicidade, entender como é que funciona a câmera, porque como eu vim do teatro, eu tive uma experiência muito traumática. Posso falar de trauma aqui, mas nada muito ruim, tá? Claro, claro, claro. Gente, é É para importante, eu isso só tô falando da mesmo. coisa boa, mas ó, tá? É. Tem uns percalços aí, tem uns percalços. Porque o que aconteceu? No segundo ano de faculdade, eu fiz um teste para um filme do Walter Salles, chamado Abril Despedaçado. E aí, fui eu e todas as meninas da minha idade de São Paulo, a gente abarrotou o Sesc Consolação para fazer esse teste. E aí, eu passei para a segunda fase do teste. E eu lembro que eu fui fazer essa segunda fase e foi com o assistente de direção dele. E eu lembro que eu fui muito mal no teste, muito mal. E eu ouvi muito isso, você é muito teatral, você é muito teatral, você é muito teatral. Então, isso me traumatizou um pouco, sabe? Então, eu sou exagerada, eu não sei fazer câmera, não. Coloquei um monte de coisa na minha cabeça, né? E aí, e essa é a responsabilidade, né? Eu já vou falar, assim, de quem tá, por exemplo, já ouviu muito também, a Milena disse, então, quem tá... E eu não tô falando que não era verdade, tá? Eu acho que ele era um assistente do Walter Salles, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas quem está do outro lado, como a Júlia é a professora de vocês, sabe, tem que saber com quem está lidando. Ele não está lidando com uma mulher de 40 anos. Hoje, se um cara chega para mim, um diretor fala, você está muito exagerada, eu não vou levar isso para o pessoal, vou falar, tá, e o que você quer? Então, tá, então ele quer menos. E tudo bem, né? Posso até ficar... Mas assim, tá tudo bem. Quando você tem 18 anos, não. Quando você tem 16 anos, não. Quando você tem 20 anos, não. Você está começando uma carreira. Então, dependendo de como você fala para a pessoa, isso pode sim acabar com a carreira de uma pessoa. Simplesmente acabar. Então, eu acho que essas pessoas que lidam com atores, elas deveriam ser melhores preparadas para dar o comando certo. Ou dar um direcionamento, né? Para a pessoa falar, olha, obrigada, mas eu indicaria você a procurar um curso de câmera, sabe? Focado em câmera, se é uma coisa que você gosta, porque aí você vai entender melhor. Eu já entendi o recado. E ia me forçar, legal, vou procurar um curso sobre atuar em cinema. Mas não, eu falei, eu sou péssima, eu sou exagerada, e eu gosto de teatro, só vou fazer teatro na vida. Depois de um tempo fazendo teste de publicidade e não pegando absolutamente nada, quando chegou um teste de publicidade para mim que eu não queria ir, porque eu estava tão mal, aí a menina falou, não, vai, a tua cara. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou tomar banho, eu vou com esse cabelo mesmo, meu cabelo estava um óleo, gente, um óleo, assim. E aí eu fui lá e falei, eu não vou pegar isso daí mesmo, tá, não sei o que, então eu vou. Coloquei uma faixinha na cabeça, tá? Porque meu cabelo estava horroroso. Fui fazer o teste. Cheguei lá, a maquiadora passava a escova, saía uma fumaça do meu cabelo, de tão oleoso que estava. Assim, aí ela chegou para a assistente de direção do teste e falou assim, ela não vai dar para ela fazer o teste, porque o cabelo dela não dá, assim. Aí a diretora falou, então deixa ela fazer de faixinha mesmo, tá? Faz a de faixinha, tudo bem. Aí eu fui lá, fiz o teste. Vocês sabem o final dessa história, né? Foi o primeiro comercial que eu peguei do Itaú, na Copa do Mundo. Sim, foi um comercial que veiculou pra caramba. E no dia da filmagem eles falaram, Bia, leva a faixinha, tá? Não esquece da sua faixinha de cabelo. Então, aí eu comecei a ganhar mais confiança. Tá muito boa essa história. E aí eu comecei a ganhar confiança, porque eu peguei uma baita campanha de publicidade do Itaú, no meio da Copa do Mundo, todo mundo me reconhecia no metrô, depois vocês colocam no Google lá, vocês veem assim, a faixinha, tá lá. E aí eu comecei a ganhar mais confiança, estudar mais sobre atuação em câmera, eu comecei a pegar mais publicidade também, e aí foi essa fase que eu comecei, que eu peguei a flauta mágica, que eu peguei umas publicidades importantes, e aí você vai meio que fazendo e entendendo o que você está fazendo, né?
Então, você vai fazendo, acertando, errando, procurando curso, procurando workshops, e aí você vai, eu gosto disso, agora eu quero focar nisso, ó, agora a onda tá nisso, tá câmera, câmera, câmera. Não, agora, olha, mudou para cá. Ah, eu gosto disso também. Ah, legal, vou experimentar. Não, isso daqui eu não gosto. Não gosto, não deu certo, vou para cá. Então, aí você vai, foi essa fase de experimentar e começar a entender o que que eu gostava. Entendi. Isso porque você disse que você não é engraçada, né, Bia? Eu não Ah, meu sou Deus, a a gente aqui gente, gargalhando com você. eu não sou, as histórias são engraçadas, mas assim, eu fiz um Ah, monte de tá. palhaço, gente, e assim, eu sei, é que eu tô aqui, eu tô com a Júlia, enfim, é a minha vida e tal. Agora, eu, nos cursos de palhaço, nossa, a Beth Dorgan, gente, eu fiz tanto curso de palhaço que eu falava, gente, eu quero ser engraçada, é legal. Mas eu sempre fico com essa coisa de agradar, né? Agradar o outro, fazer o outro rir e tal, que aí perde a graça. E Só que aí você tem que achar a graça nessa falta de graça, sabe assim? Então, mas as histórias, eu tenho umas muito histórias bom. boas, tem umas histórias boas. Muito bom, Bia, muito bom. Deixa eu só fazer dois comentários aqui, porque a gente ficou agora uns meses estudando os filmes da Ana Milaerte, e você falou do Luciano, que faz o Lucas Silva e Silva, para a galera que assistiu, que a gente trabalhou com o Mundo da Lua, lembra? Então é o Lucas, que a Bia estava falando, e a Beth Dorgan também faz um filme com a Ana, que é o Chamada Cobrar, que a gente viu e conversou também, ela arrasa no filme, né? Asa, Como boa mestra. atriz. Nossa, E a Beth, nossa. ela é uma professora, ela é uma mestra, assim, além de ser uma atriz absurda, Aham. maravilhosa. Ela é essa que fala as maiores verdades com um amor, com uma compaixão, sabe? Que Uhum. realmente, e de um jeito engraçado, porque ela é palhaça, ela é uma baita palhaça também, né? Então eu lembro que eu Uhum. ficava assim, né, esperando a minha vez para improvisar, aí ela falava qual era o exercício, sei lá, tipo, o exercício era andar de lá para cá, parar no meio, olhar e andar, sei lá, uma coisa super simples. Aí eu já estava na minha cabeça, ah, não, eu vou fazer essa coisa engraçada, não sei o quê. Exatamente, já, né? Aí, quando eu levantava, ela falava, agora quem vai? Eu levantava, ela falava, você não, você não. Aí eu sentava, aí todo mundo ria. Tá, a graça estava aí. Aí Aham. depois que eu fui entender, eu passei semanas sem fazer nada. Semanas, porque ela via que eu tava, ó, só aqui. Aí quando eu desisti, eu tava assim, ela falou, quem vai, Bia? Eu falei, eu? É, vai. Aí foi super legal. Então, ela tem esse jeito, assim, super cheio de compaixão para ensinar. Mesmo que Uhum. seja muito Uhum. difícil para você como ator, bater naquele lugar que, nossa, gente, não consigo, não consigo, não consigo, ela tá lá com você, ela tá lá com você, então é muito legal. Isso faz toda a diferença, como você estava falando sobre o teste, né? Tirar um pouco o lugar do julgamento e colocar o lugar da orientação, né? Porque a gente fica muito fragilizado quando a gente está atuando, né? A gente está trabalhando com a gente, com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa psique, com as nossas entranhas. Aí, às vezes, é doloroso mesmo. Mas eu tenho a sensação, você deve perceber isso também, que de uns tempos para cá as pessoas elas estão sendo um pouco mais cuidadosas nisso, né? Aquele anos 90, início de anos 2000 ainda era rude, né? Assim, Nossa, realmente. eu tive professor que eu sou soprano, né? Eu não tenho uma voz de Antunes, né? Eu não conseguiria fazer Antunes de jeito nenhum, assim. Então, né, eu ia fazer uma Aham. imitação de Antunes. Assim, eu sei que quando eu fico muito feliz, minha voz vai aqui. Então, às vezes, eu tenho que dar, falar, volta, volta aqui. Mas eu lembro de ter uma professora que ela, assim, não gostava da minha voz. E aí, aqui, já colocou a comercial com a O faixa na pessoal é cabeça. rápido. Pessoal, já foi. Mas eu lembro que eu falei, eu estava feliz, eu cheguei num dia na sala de ensaio, e aí eu falei, oi, gente, tudo bem? E aí ela olhou para mim e falou, oi, gente, tudo bem? A minha professora. Não Aí acredito. aconteceu isso comigo, entende? Tipo, anos, né?
2000 para 90. Aham. Então, como que você vai confiar nessa pessoa, É, né? Então, ainda exatamente. bem, gente, vocês não têm noção como vocês são sortudos, vocês têm noção, né, de ter a Júlia na vida de vocês, assim. E sim, as coisas estão Imagino. melhorando, né? Mas a É. gente, infelizmente, teve que passar por situações, não essa, às Sim, vezes outras, né? é, E a gente tá, e olha que a gente exatamente. está aqui, né? É verdade, mas isso é muito importante, a gente lembrar que não é pessoal, né? É, Não é particular, porque, enfim, pode ser que a gente encontre esse tipo de gente pela frente mesmo, o e isso problema é não vai te dela. derrubar. Exatamente, exatamente, E exatamente. é E importante vocês Bia, saberem disso. Isso é importante, Ju, porque às vezes a gente fica nesse lugar tão total. gostoso, né? Tão acolhedor, que aí você vai para o mercado de trabalho, pega um diretor assim, ou uma diretora, um professor, sei lá, eu. É, E aí, é claro, não estou falando que é para você ficar dando cara a tapa e tal, entendeu? Mas de você saber que vocês vão encontrar, às vezes, pessoas que não sabem lidar com os próprios traumas delas, entendeu? E que às vezes vai falar coisas que não são legais. E aí é sempre ter alguém para compartilhar o que está acontecendo, né? Então, que seja um colega, exato. ou mesmo que seja uma terapeuta, o pai, a mãe, não sei, um amigo, um namorado, sei lá, sabe? Para compartilhar, para analisar, porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu entendi o que ela quis me dizer. E ela gostava, o pior de tudo, isso que é o mais louco, ela gostava de mim. E eu acho que ela queria que eu ampliasse a minha voz, né? Que eu não ficasse só nesse registro aqui, porque isso limita, né, gente? Se eu só falo aqui e tal, eu só vou fazer personagem assim. Eu tenho 40 anos, Uhum. eu vou falar assim. Então, acho que ela queria que eu trouxesse, que eu trabalhasse mais a minha voz. Então, fala isso, não violenta, mas a pessoa não sabe, né? Então, é importante a gente ter. Exatamente. Uma galera que não estudou pedagogia, né? É, Eram artistas que viraram professores, assim, direto, né? Mas enfim, Bia, conta pra mim, pra gente, teve algum momento assim que você diria que foi inesquecível até hoje, de algum projeto ou de uma situação, de um processo, um personagem, um eu acho que acontecimento? para mim subir no palco do SESI, para eu que sou de São Paulo, assim, para mim foi um marco, sabe? Porque eu lembro de ficar horas na fila do SESI, adolescente, assim, com 15, 16 anos. A primeira peça que eu vi foi Assembleia de Mulheres com a Magali Biff protagonizando, e eu nunca Uau! esqueci, assim, e aí eu vi vários do Cacá Rosset, vi, assim, um monte de coisa lá no SESI, e para mim era uma coisa, quando eu pisar nesse palco, é assim, meta, sabe? E eu pisei com você. Então, assim, para Foi. mim, foi assim um momento muito, muito especial da minha vida, assim, muito, muito mesmo. Foi, sabe, aquela coisa que você vê um filme mesmo, né? Do tipo dos meus pais, tipo ralando, minha mãe me levando no pro clube para fazer teatro. Eu lembro dessa sensação, porque o SESI, além de ser muito especial para mim, é muito especial para São Paulo. É um teatro popular, as pessoas vão de graça, sempre, né, teve produções muito E é legais. lindo. É. Então, foi muito especial. Foi um momento muito legal. A Bia e eu fizemos o tempo de comédia, gente, que a gente falou no encontro com o Eduardo Muniz também. Foi lá que a gente se conheceu, né, Bia? E foi É, muito divertido, viajamos muito, fizemos muitas coisas, né? sim, sim. E depois disso a gente acabou indo lá com o Wakeburn, né? Que isso levou a gente para fazer o estágio na Inglaterra e conhecer um dos maiores autores do planeta Terra. Então, assim, e ver ele trabalhar, ver como ele dirige, sabe? Ver aqueles atores maravilhosos. Então, isso linkou com esse outro momento que eu considero também marco na minha vida, que foi exatamente essa experiência na Inglaterra que foi definitiva para a gente ter a experiência de sair do Brasil, porque o nosso plano original era ir para a Inglaterra, não para os Estados Unidos. Entendi. Só que Como é que aí foi isso?
A gente ficou lá, né? Acho que o Edu falou, né, sobre o nosso estágio lá com o Eikbar, né? Que foi Sim, super sim. bacana. E aí depois a gente falou, poxa, eu nunca tinha morado fora, o Edu tinha morado fora. E a gente começou a viajar, depois que a gente se conheceu, a gente começou a viajar de vez em quando para Nova York para ver as peças na Broadway, para ver, enfim, né, o que estava rolando lá e tal, e conhecer outros autores, e aí bateu essa vontade, assim, de morar fora, de ter essa experiência, sabe? De atuar em inglês e viver ou em Londres, né? Que era o primeiro plano, porque a gente adora o National, as produções lá, enfim, a gente gosta muito do teatro inglês, é, europeu, assim, tem muita coisa legal, só que estava muito caro. E aí a gente resolveu ir para Nova York, que também é outro polo, né? Muita coisa da Europa também vai para Nova York e vice-versa. E aí a gente acabou em Nova York. Então, e aí isso foi 7 anos atrás. Uhum. E como é que é isso? Conta, porque eu ia te perguntar agora, como é que é essa coisa de você ser atriz, de você ser produtora, de você ser apresentadora, de você trabalhar com voz, e essa multiplicidade, e tudo isso num país estrangeiro. Como é que é isso? O primeiro ano foi muito difícil, muito, porque eu sempre falei inglês, sempre fiz assim, com o dólar a 5,10. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, o dólar era 2,70. Aí, Nossa. assim, sei lá, 6 meses depois foi para 4,50, sabe? Então, tinha essa tensão financeira, né? Mas o Edu já tinha morado lá. Eu entendia um pouco de inglês e tal, mas é minha segunda língua mesmo. Então, e eu fui para lá com 34 anos. Então, foi me adaptar ao frio, à neve, a ter um filho de 2 anos e meio sem a minha família e sem dinheiro para também contratar alguém para ajudar. Essa segunda língua. Então, tinha uma coisa, no começo tinha uma coisa muito excitante, assim, 3 meses, né? Nossa, que loucura! Aí começa. Aí vai para baixo, né? Você fala, nossa, gente, mas assim, ninguém me conhece aqui, eu estou acostumada a trabalhar, a produzir meus espetáculos, nananã, e eu não tinha visto de trabalho. Então, aí começou essa fase mais difícil, do que aí que foi fundamental, que é quem sou eu, aonde estou, para onde vou, sabe? Fazer uma análise de tudo que eu já tinha feito, o que que do que eu sentia falta? Eu sentia falta de aparecer? Ou eu sentia falta de criar? Ou eu sentia falta de estar no teatro? Ou eu sentia falta do quê, né? E aí foi quando eu tive a ideia, como eu era apresentadora, eu tive a ideia de fazer um canal de YouTube chamado New York Tips Brasil, que eu entrevistava brasileiros dando dicas de Nova York. No começo nem era brasileiros, eram pessoas, mas aí depois eu acabei focando em brasileiros mesmo. E aí eu comecei a conhecer gente. Então eu me obriguei, eu vi que eu estava lá toda cheia das questões, e aí eu me coloquei, entre aspas, mais um problema, no sentido assim, não, você vai criar esse programa, porque é um jeito de você trabalhar, exercer aquilo que você sabe fazer, tudo bem, você não vai ganhar dinheiro, ok, mas você vai ter um canal de YouTube, você vai continuar trabalhando como apresentadora, comunicadora, câmera e tal, você vai aprender a editar, porque eu fazia tudo, tipo, eu carregava minha câmera, meu lapela, colocava no meio da Times Square, tinha que medir foco, tipo, ver enquadramento, não sei o que, naquela loucura, falar o texto, não sei o que, chegar em casa, editar, e eu comecei a conhecer gente. Então, aí eu comecei a ficar mais integrada no lugar. E aí eu Aham. comecei a me sentir mais segura, porque aí a gente está, né, aos poucos você vai construindo essa comunidade, essas pessoas que você conhece, que te dão dicas, etc. Então, foi bem importante, assim, esse momento difícil de Nova York, porque isso me tirou de uma zona de conforto que eu tinha, né, no Brasil, conhecia meio que todo mundo, minha família toda aí, já tinha uma carreira, saí daí com experimentos extraordinários, então tinha acabado de fazer minha primeira série de 26 episódios, uma vilã
Tipo, nunca ninguém me deu um papel de vilã. Eu sempre fui a mãe da margarina. Então, eu estava feliz da vida que eu tinha feito uma vilã, que é, na verdade, quem eu sou, na verdade. A minha natureza é a vilania. Isso daqui, ó, gente. A minha natureza. Só fachada. Só fachada. O Edu falava isso para mim. Ah, ela é bonitinha, simpática, né? Casa com ela para você ver. Então, aí ele fala: eu vejo a Mentira, Úrsula, eu fake vejo news. você em casa. Não, mas assim, eu estava super confortável, entendeu? E aí foi interessante. E ontem o professor, vou fazer 41 anos, tá? O meu professor, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ou seja, nunca acaba esse processo. O meu professor de Acting on Camera, aqui em Los Angeles, falou: quando você vê alguém que saiu daqui e está aqui na carreira, nesses 2 pontos, você tende a enxergar uma reta. Só que, na verdade, o percurso dessa pessoa foi assim, ó. Tan, 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 tan. Então, esse baixo aqui são essas dificuldades que a gente encontra. E são justamente elas que vão fazer a gente ir mais para cima. Por isso que a gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de fracassar, a gente não pode ter medo de fazer errado, a gente não pode... Porque às vezes a gente vai para um teste e fala: ai, meu Deus, isso aqui é um teste, vão ter outros. Vão ter. Se você fizer esse, vão ter outros, sabe? Se não tiver público hoje, tudo bem, foi hoje. Aí você vai aprender com isso, vai ter público amanhã, nem que seja um. Se não tiver amanhã, tudo bem. Por que não teve amanhã? O que não rolou? Ah, então eu tenho certeza que depois você vai ter, sabe? Então isso Nova York foi muito importante para mim. Legal, Bia. Muito importante isso que você está falando, porque a gente esquece, né? A gente romantiza. É exatamente isso. São os fracassos. A bujana, né? O sucesso é bom, mas o fracasso dá caráter, né? Exatamente. E aí agora você está em Los Angeles. Você não está mais em Nova York, você está em Los Angeles, né? Sim, E você tem 2 filhos, né, Bia? E você faz tudo que você consegue fazer. Conta pra gente, Bia. Como é que você faz? eu faço, né? Tudo mentira. Não, é que assim, eu faço, mas realmente, desde que a Júlia me convidou para falar com vocês, eu fiquei pensando sobre isso. E sobre essa multifuncionalidade, né? E já faz um tempo que, na verdade, eu estou começando a retomar essa necessidade do não, né? Porque isso eu não vou fazer para que eu possa fazer isso. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer gente, eu gosto de trocar, eu gosto, né? Então é muito fácil para mim falar sim, 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 sim para tudo. E eu sou uma cabeçona, assim, eu tenho ideias, 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 ideias. Só que ideias são ideias, né? Para executar precisa de tempo, precisa de dedicação. Então, às vezes, algumas coisas que eu começo, elas não terminam, sabe? Ou então elas começam meio... Então, isso eu estou evitando agora mais, sabe? Eu tô tentando me conter mais para o que sair com mais potência, com mais forma, com mais dedicação, porque eu tenho 2 filhos, um de 2,5 e um de 9, a Júlia sabe bem, né? Essas diferenças de idade são demandas diferentes. Aqui eu não tenho família, eu e o Edu, a gente não tem família. Enfim, a gente faz tudo e também tem isso. Eu tenho um companheiro que também é, né, super parceiro, então a gente sempre tá os 2 fazendo 1000 coisas juntos aqui na casa e tal. Mas eu acho que agora eu estou conseguindo me organizar, planejamento. Isso a Júlia é boa, eu estou aprendendo agora, e o Edu também.
Mas o que acontece? Planejamento, se você tem um projeto, esse projeto, às vezes é fácil planejar, mas esse planejamento, né, Júlia, de você ter os filhos, e a casa, e as coisas, precisa muito desse lado esquerdo do cérebro mesmo, né? De você conseguir planejar para não chegar no burnout, que eles chamam, né? Que é aquela coisa assim, não consigo, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Que às vezes acontece, né? Não é que você está imune a isso, mas quando você planeja, você acaba evitando isso, ficar nessa zona de desespero, de insatisfação, e aí você começa a culpar uma coisa ou outra, né? Ah, eu não consigo atuar porque eu sou mãe. Aí você começa, né? Ah, eu não consigo porque eu sou mãe. Ah, eu não consigo porque eu moro fora. Ah, eu não consigo porque é muito. Ah, eu não consigo por quê? Sempre vai ter eu não consigo por quê, né? Cada um tem os seus. Exatamente. Então, eu acho que quando eu comecei a falar, não, pera, olhar para dentro, né? E isso tem a ver com as lives que eu fiz sobre o Instagram. A gente está muito para fora hoje. Então, a gente precisa ter esse momento de olhar para dentro e falar o que eu estou fazendo, eu estou gostando mesmo do que eu estou fazendo? Às vezes a gente tem que fazer umas coisas que não gosta, normal, tá? Tem que ganhar dinheiro, tem que estudar, sei lá, alguma coisa que você não goste muito, tudo bem. Mas nessa área de profissão, você realmente está gostando de fazer aquilo que você está fazendo? Isso te energiza? Ou é toda, ai meu Deus, não acredito, vou ter que fazer isso, ai, de novo eu tenho que ir para, sabe? Aí eu acho que está na hora de você falar, não, tem que ter a coragem de falar não, e aí abrir espaço para ver o que vai aparecer. Eu acho que esse momento foi muito importante para mim. Isso aconteceu recentemente, na verdade, Ju, tipo, há uns 2 meses atrás começou a aparecer, e aí eu falei, não, tá na hora de voltar a focar na minha carreira como atriz, mesmo, assim mesmo. Eu tô começando a fazer outras coisas mal, ou a culpar outras situações, porque eu não tô... E aí eu organizei minha vida, disse uns nãos aqui, não sei o que e tal, e agora eu tô com esse curso de Acting on Legal. Camera no UCLA, né? Então, esse momento de planejamento é muito legal para vocês, planejar, sabe assim, como é que é o dia, como que você estuda, sabe? Fazer a listinha. Ah, nossa, tenho que fazer tal coisa amanhã, vai lá e faz, programa. Organizando direitinho, você vai achar 15 minutos para estudar um texto, sabe? Ah, eu não consegui estudar o texto. Não conseguiu, né? Ou não planejou, né? Então, 10 minutos do seu dia de, tipo, não ficar no Instagram, sabe? Essas coisas, né? Então, é Total. importante. Total. Ai, que bom, Bia. É bom ouvir você falando isso, porque a gente fica achando às vezes que é só a gente que não está conseguindo, que é só a gente que está perdido, especialmente nesse momento de pandemia, né? Que tá, sim, é uma loucura a gente tentar fazer qualquer planejamento nessa época, quando a gente começa a achar que a coisa vai acontecer, variante nova, a vacina não sabe se vai dar conta. Aí aqui no Brasil a gente está nessa lama política. Enfim, então aí a gente é bom ouvir você falar isso, porque a gente lembra que não é só a gente, né? Não, e É também todo eu acho, mundo. Ju, que é uma coisa assim, a gente é artista, a gente está acostumado a ter essa vida sem rotina, na verdade. Então, eu acho que isso é uma É, vantagem. Uma pessoa que trabalha, sabe, sei lá, das 8 da manhã às 5 da tarde, nesse sentido, tem muito mais dificuldade que a gente, que, ai, apareceu um teste, tem que fazer, ai, não sei o que, ia fazer uma coisa, vou ter que fazer outra. Então, essa vantagem a gente tem, do improviso, do, sabe, do essa reacomodar. adaptação rápida, né? Então, a gente tem que tirar proveito disso e meio Você tem razão. planejar, e eu nem tô falando planejado, tipo, assim, longo prazo, tô falando do dia mesmo, assim. E olha que. Só que aí, se você Sim, planeja o dia, se der algum problema, é mais fácil de retomar. Eu percebi isso comigo. Sabe? Se eu planejo com mais ou menos, eu vou certeza. fazer mais ou menos assim, vou fazer isso aqui agora, isso aqui agora, isso aqui agora. Por exemplo, ontem eu tinha o curso de Acting on Camera das 7 da noite às 10 da noite. Eu tenho 2 filhos. 7 da noite às 10 da noite é a hora que a galera toma banho, janta e vai dormir. O Eduardo fica desesperado, porque ele fica sozinho com as crianças lá e tem que se virar. Como eu sei disso, o que eu tenho que fazer? A gente combina, porque o Edu, coitado, ele tenta, mas cozinhar não é com ele, eu já desisti. Então,
eu já me planejo no dia para deixar tudo pronto, porque eu sei que, sabe, aí eu vou ajudar ele me Sim. ajuda, fica tudo melhor, Sim, sim. Cada entendeu? um faz o que, né, domina, cada um domina uma parte, vocês se organizam e a coisa dá certo, né? Trabalho de equipe Exatamente. mesmo, né? É. Mas é isso mesmo. E isso a gente tem que fazer com a gente, é o que você falou. Por que que a gente não acorda, escova os dentes, bebe uma água e faz um pouco de exercício de voz todo dia, né? Eu vivo falando, por que que a gente não coloca isso na nossa rotina, né? A gente pega o celular e já vai para a rede social. Poxa, o que a gente precisa priorizar para que o universo entenda o que que a gente quer, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. Tá E mais essa coisa de difícil rede para eles, viu, social, Ju? Tá mais difícil para eles do que na sim, nossa época. Isso vocês têm que ter consciência sim, também, gente. A gente não tinha pois é, celular, sabe assim? Então era mais fácil nesse sentido, sabe? Para vocês é é muito mais verdade. difícil. As distrações são muito maiores. Então, É esse um esforço apego, também é né? maior de ter essa disciplina, sabe? E vai se sobressair quem conseguir quebrar essa barreira. Vai se sobressair ainda, porque você pode ter 100 mil followers, tá? Se você for fazer um teste de um papel importante, principalmente no teatro ou no cinema, foi o que a Cássia falou, vai se sobressair quem é melhor ator, sabe assim? Existem as exceções, existe produção que vai, não, eu quero esse menino que tem 100 mil followers, que tem 200 mil, 1 milhão de followers. Mas aí isso é outra questão. Aí é venda, aí é marketing, não É, tem a ver com qualidade artística. Qualidade, se eu fosse fazer um espetáculo que eu precisasse de um jovem, por exemplo, e aí eu ia falar, Júlia, vou fazer teste para um espetáculo. Eu não quero nem saber quantos followers vocês têm. Eu não quero nem saber se vocês são populares ou não. Eu vou querer ver aqui se vocês são bons, sabe assim? Se vocês, né, tem, como a Júlia falou, trabalha a voz, né? Qual é a sua prática e tal. Então, tenham isso na cabeça, principalmente quem está começando. O trabalho pois se é. sobressai. O trabalho se sobressai. Eu ia agora justamente emendar nisso, assim, o que que a gente, como que você está vendo esse nosso mundo agora, com essa coisa do Instagram, das redes sociais, para onde a gente canaliza? Se a gente fosse começar agora, onde a gente, qual seria a nossa estratégia? Qual seria a sua estratégia? O que que você está sentindo disso tudo? Eu acho que existe uma pressão, sim, do mercado para que você tenha um Instagram, para que você seja famoso. Existe, sim, eu não vou negar. Mas eu acho o seguinte: existe também diretores importantes que, inclusive, querem crianças que não são conhecidas, jovens que não são conhecidos, para fazerem personagens de obras importantes. A gente está começando, por exemplo, Sintonia foi uma série que quem escreveu, inclusive, foi a Duda, né? Que a gente trabalhou juntas, foi uma das roteiristas, e tá cheio de personagem lá com atores, né? Que, entre aspas, ninguém conhece, entendeu? Então, o que eu falaria hoje em dia para uma pessoa jovem investir não só na formação, né? Quero dizer, nessa formação como ator, mas também de formação de vida. Se eu fosse dar o conselho para mim, como atriz jovem, é claro que a gente está numa época de pandemia, está difícil de viajar, né? Mas quanto mais vocês viverem, conhecerem coisas, lerem livros e obras de arte, conhecer outros lugares no mundo, fazer essa. Porque não tem como você ser um ator interessante, é meio, né? Como você vai ser um ator que vai fazer uma pessoa que, que não é você, mas que tem a sua humanidade, né?
se você não se interessa pela humanidade, se você não se interessa pelo que a humanidade já produziu, quais são os artistas que a gente teve, que a gente tem, né, do passado, do presente, de várias áreas, né? Então, de música, de artes plásticas, literatura. Então, nós atores, nós fazemos, nós performamos pessoas, né? Então a gente tem que ser apaixonado pela humanidade, pela produção cultural da humanidade, pela história da humanidade. Então eu acho que se você investe na sua carreira, no seu craft, no seu instrumento, né? Você amplia o seu instrumento, amplia a sua voz, seu corpo, trabalha com profissionais como a Júlia e tal. E você também, por outro lado, investe nesse conhecimento cultural, histórico, político da humanidade e tal, você se inspira por outros artistas, você, enfim, eu acho que aí sim você consegue virar um ator, você consegue não virar, mas alimentar esse ator artista, e aí você vai começar a encontrar essas pessoas. Aí você vai começar a encontrar essas pessoas. Você vai atrair essas pessoas. Ao invés de você ficar caçando essas, né, focando nos agentes, eu não estou falando que não pode, não é que não é para não ir para a agência, não é isso, imagina, gente, tipo, fiz milhares de publicidades, não é isso. Mas, se você só foca nisso, você está perdendo o melhor de ser ator, o melhor de ser ator. E aí você vai começar a encontrar essas pessoas, como eu encontrei a Júlia, que é uma baita artista, e a gente tem um monte de coisa em comum. Depois a gente foi ver, nossa, comédia dell'arte, aí a gente ama. Não é por acaso, entendeu? Eu não acredito que seja por acaso, sabe? Então, você vai começar a atrair essas pessoas, e aí você vai começar a criar coisas junto, e aí essas pessoas vão te alimentar, você vai alimentar essas pessoas, e aí não vai ser sobre pessoas, vai ser sobre a arte. Vai ser sobre o teatro, vai ser sobre a sua profissão, vai ser sobre a mensagem que você quer passar, vai ser sobre a reflexão que você quer propor para a sociedade nesse momento. E aí fica uma coisa maior que você. Aí você vai sair desse negócio, gostam de mim, não gostam de mim, entendeu? Aí você vai, junto com essas pessoas, vai começar a produzir, aí vocês vão começar a vender seu espetáculo, ou de repente fazer um curta e entrar para festival, sabe? E aí a coisa vai crescendo. E porque de novo, sai do eu, né, pequenininho, que é uma ilusão, a gente sabe, né, porque tá todo mundo conectado, somos todos, né, a mesma parte dessa célula, desse universo. Então, sai desses e aí você compartilha, você amplia, e aí você se dissolve, né, e aí você se sente mais pleno. Acho que é meio Exatamente. Ai, que delícia te ouvir, Bia. Muito bom. É Tô isso falando para vocês, tô mesmo. falando para mim, tá? Exatamente. A gente, gente, isso, desculpa, a gente queria bater um papo, chamou vocês para a gente falar as coisas que são realmente importantes, não é Que eu tô verdade? precisando ouvir agora também. Não, mas Porque é isso que a gente está fazendo aqui. se renovando. Exatamente, exatamente. A gente está sempre se renovando. E isso é muito importante, porque o nosso trabalho, como a gente lida com a gente é o nosso material de trabalho, muitas vezes a gente fica na nossa imagem, no nosso ego, no que a gente quer representar para o mundo, e tal, tal, tal. Mas não é sobre isso, é sobre outra coisa, é sobre a nossa paixão, a nossa alma falando. E aí acontece isso que a Bia está falando, né? Esses encontros de alma. E isso tem uma força que as outras pessoas talvez não consigam explicar com palavras, mas elas sentem. E aí o trabalho acontece, chama outros trabalhos, de repente parece que a tua vida começa a dar certo, né? A gente sai do círculo vicioso para entrar num círculo virtuoso. E é tão legal, né? É isso. Eu gosto muito de trabalhar com a Ieda aqui, Bia, porque a Ieda ela tem essa visão, sabe? Ela é uma gente que está aí há décadas no mercado, lançou um monte de gente, mas ela lançou e ela não tem uma agência que é lotada de gente, sabe? É pouca gente. Porque ela logo percebeu que ela percebe
a centelha na pessoa. Mas que a pessoa precisa se trabalhar, a pessoa precisa se preparar. É o que você falou, que a Beth falou, sabe? Você não senta, você não senta. Para a pessoa aparecer na hora que ela realmente estiver pronta para fazer, né? Porque o nosso trabalho envolve ansiedade, envolve expectativa. Né, 90% das famílias não apoia de cara, porque a gente sabe que não é que todas as profissões são duras, mas talvez na nossa profissão essa dureza apareça mais, né? E a família pensa, ai, mas o meu filho vai viver do quê? Vai fazer o quê? E também um pouco de falta de compreensão de que não é só sorte, né? É muito trabalho, é muita dedicação, é muito esforço, enfim. Tamo junto, gente. Tamo junto. Exatamente. E é legal. Muito bom, Bia. Olha, eu acho que tem umas perguntas aqui no chat que eu vou. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque a Bia precisa ir também, né? Então a gente não vai tomar muito do tempo da Bia. Imagina, um prazer. Mas o Rafael falou. Acho que o Rafael colocou duas perguntas aqui no início, não foi, Rafa? Deixa eu achar aqui. Ele colocou assim: Bia, em tempos tão trevosos aqui no Brasil, você ainda pensa em voltar um dia a fazer arte por aqui? Sim, isso é uma certeza. Na verdade, eu não, eu ainda, eu me considero, eu estou há 7 anos nos Estados Unidos, mas eu me considero com o pé aí, sempre. Inclusive, eu voltei para o Brasil para fazer algumas coisas, não foi de ficção, foi coisas, por exemplo, eu sou mestre, como eu sou apresentadora, gente, assim, Pois é, nem ai, gente, falamos disso, né? eu sou apresentadora, eu faço uma coisa que chama mestre de cerimônia. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então tem um evento corporativo, uma empresa vai fazer um evento sei lá, vão lançar um produto novo na empresa. E aí eles fazem esse evento, e aí eu sou a apresentadora que vou falar: olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Hoje é um dia muito especial, nós vamos conhecer o produto tal, eu vou chamar ao palco o presidente da empresa, blá, 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 né? E aí fiz isso bastante, mesmo morando aqui. E aí outra coisa que eu ia falar, que tem a ver com isso, é o seguinte, estão exigindo cada vez mais, e isso é bom, a questão de atuar em inglês, atuar em espanhol. Então, isso é um conselho que eu dou para vocês. Tenham uma segunda língua mesmo, e não só uma segunda língua, mas atuem. Uma coisa é você falar. Até a Renata Kaumann, que é uma produtora de elenco muito famosa, ela é uma das criadoras, né, da Elenco Digital, eu acho, inclusive. Ela falou isso na live do Instagram. Falar inglês é uma coisa, atuar em inglês é outra. E eu tô aqui de prova, tá? Tô há 7 anos aqui. E tô fazendo curso de acting on camera. Porque você pegar um roteiro e ter que fazer um teste em inglês é difícil. Então, isso é um conselho que eu dou para vocês. Então, eu tenho muita saudade de atuar em português. É tão mais fácil. Ai, toda vez que eu pego um roteiro em inglês, eu falo, ai, meu Deus, em português ia ser tão fácil para mim isso, mas aí em inglês eu tenho que falar 3 frases, sabe assim? Então, eu com certeza. E também, apesar da situação que o Brasil está, acho que um dos piores momentos históricos, né, recentes, contemporâneos. Eu acho que, assim, não é isso que me faz estar aqui agora, assim, como é que eu vou dizer? O governo norte-americano, eu passei pelo Trump, né, gente? Estava aqui, tinha o Trump, né? Então, assim, foi difícil, não foi fácil. Eu lembro da madrugada que o Trump foi eleito. Eu tinha certeza que a Hillary ia ser eleita. Levantei para fazer xixi, olhei meu celular só para ver Hillary. Quando eu olhei, assim, não consegui mais dormir. E aí foi isso, né? Então, e eu não saí daqui. Então,
eu vou voltar para o Brasil, não é o momento agora, por outras questões que tem a ver com os meus filhos também, tem a ver com visto, tem a ver com outras questões, tem a ver sim com política no sentido de que o governo norte-americano dá muito mais subsídio do que o governo brasileiro, tem nem comparação, eles dão seguro-desemprego digno para todo mundo que precisa, para todo mundo que precisa. Eles estão dando ajuda mensal até a criança ter 18 anos, viu, Júlia? Eles estão dando dinheiro mensalmente como ajuda de custo para quem tem. Você aqui, minha filha, com 4 filhos? Ia ser agraciada. Não, mas é verdade, eles dão ajuda de custo, sim, dependendo da faixa, né, que você tá de grana. Quem tem muito dinheiro não precisa. Ok, beijo, que bom que você tem. Agora, para quem é artista, por exemplo, na pandemia, ou outras profissões que não conseguem atingir um teto mínimo, o governo está dando uma ajuda significativa. E tem gente que critica isso, só que vou falar para vocês, todo dólar que é dado pelo seguro-desemprego, por exemplo, ele volta valendo 2 para o próprio governo. Porque se eu preciso de dinheiro e eu não tenho, porque a minha profissão, sei lá, sou atriz, pandemia, o que eu vou fazer? Aí o governo me dá o seguro-desemprego. Eu consigo pagar o aluguel, esse aluguel vai pagar todo o condomínio, as pessoas que trabalham no condomínio, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou no supermercado, o supermercado vai começar existindo, o caixa vai ganhar, o faxineiro vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Então, assim, é muito fácil criticar, é bolsa, não é investimento do governo no próprio país. Então, isso o governo americano está fazendo. Fato que isso faz diferença, né? De eu estar aqui e voltar para o Brasil. Fato, né? Não sei como seria aí no Brasil, se vou ser bem sincera, milagre, tipo, milagres. Mas assim, eu tenho muita vontade de voltar, é a minha língua, é onde eu me expresso melhor, é onde eu existo mais plenamente nesse sentido. E vou voltar assim, ou de repente vou ficar aqui e lá, é uma coisa que eu acho que existe essa possibilidade também. Hoje existe, né, gente? Hoje a gente faz parte dessa mudança também, tá? De vocês também pensarem sobre isso. Eu conheço pessoas que existem nômades, pessoas nômades, sabe assim, que moram um pouco aqui, depois moram um pouco ali, ou voltou, tá legal o Brasil, volta para o Brasil, não tá legal, sai, vai para outro lugar. Então, hoje a gente, na pandemia não, mas se, né, tomara que melhore, existe essa possibilidade de mobilidade, mesmo dentro do Brasil, né? O Brasil é tão grande, tem essa. Até o Porta dos Fundos fez uma paródia, né, do Sudestino, não sei se vocês viram, que foi maravilhosa, maravilhosa, que é uma entrevista de emprego. O Gregório é um paulista, e quem entrevista são pessoas que são do Nordeste, não lembro, eles não localizaram os estados, mas aí eles fazem com o paulista o que o paulista geralmente faz com os outros. Então, esse preconceito cultural que tem, né? Que é só São Paulo e Rio de Janeiro que existe, né? Então, dentro do Brasil mesmo, você tem grupos maravilhosos em Porto Alegre, maravilhosos em Curitiba, maravilhosos em Rio Grande do Norte, Bahia. Nossa, e Recife, o polo de cinema de Recife é um absurdo, animação, sabe? Então, a gente mesmo tem essas possibilidades dentro do Brasil também. Com certeza, com certeza. Você estava falando, eu me lembrei do Cariri. O Cariri virou um polo de teatro de máscara, de trabalho com máscara, que, assim, eles não falam com o resto do Brasil, eles falam com o mundo, né? E é o Cariri que a gente cresceu pensando, não, a gente tem que ficar na região sudeste, O grupo do né? Luiz As Carlos, novelas da né, na Globo. Paraíba, o grupo do Luiz Carlos Exatamente, Vasconcelos, o grupo Galpão, exatamente. em Minas, imagina. Né, Pois tem é, tantas tem muita possibilidades, eu acho coisa. que isso também é pessoas geniais, assim, geniais, que são convidadas direto para festivais de teatro no exterior e que, enfim, é muito legal, assim, dependendo do que vocês curtem fazer, é legal fazer essa pesquisa, mesmo dentro do Brasil, quem que está trabalhando o quê? É bem legal.
E é isso, a gente está, como você falou, a gente está no meio dessa mudança, as fronteiras estão ficando um pouco líquidas também, né? E essa coisa da língua para a atuação, ela é muito forte. É isso que você está falando, né? Essa coisa a gente fala da verdade, a gente estuda o Guskin, né? Tirar do papel as imagens que vêm. Imagina tirar do papel palavras que você não tem familiaridade, que não, elas não te dizem muita coisa. Né? É uma outra construção que você tem que fazer. Então, atuar a atuação, quase, né? É isso. É que ontem aconteceu uma coisa bizarra comigo. A gente tem tempo? Tipo, Tem, um tá. pouquinho mais. Eu tinha um script ontem, tá? Pessoa 41 anos, quase 41 anos nas costas, morando há 7 anos nos Estados Unidos. Tinha um roteiro em inglês. Eu ia fazer a cena com as minhas companheiras de cena. Aí a última coisa da minha personagem, a personagem se chamava Bernie. E aí estava escrito Bernie, e embaixo, onde é a fala, estava escrito Free Tag. Free Tag. Aí eu e as outras meninas, porque olha o grupo, eu de brasileira, uma japonesa e uma em Buenos Aires, tá? Todas inglês como segunda língua. O que é free tag? Aí a gente começou a pensar free tag. Aí a gente foi no tradutor, não conseguimos achar. A gente foi no Urban Dictionary, que é tipo de gírias. De gíria. Não achamos free tag. Tá bom. Aí eu falei, gente, tag nos Estados Unidos é tipo pega-pega. Então acho que a personagem tá falando assim, free tag, tipo, vou pegar qualquer um. Faz sentido, deve ser isso. Beleza. Eu falei, mas acho que é melhor a gente perguntar para o professor. Beleza, tá bom. Aí vem o professor no Zoom, tudo isso, né, online. Aí, ele falou, alguma dúvida? Eu falei, sim, professor. Eu falei, what's free tag? Aí ele, free tag é quando você pode improvisar uma fala. E a gente estava falando free tag como se fosse a fala. Tipo, eu terminava assim, free tag, entendeu? Não era! Free tag é que você pode improvisar. Era para eu falar assim, ok, I'll do it. Sabe assim, falar qualquer coisa, entendeu? Então, olha, se eu fosse para um teste e tivesse escrito free tag, olha o papelão que eu ia passar. Porque eu não sabia que free tag era improvisa uma fala. Então, como é importante. Pois é. Exatamente. Ai, que delícia, Bia. Mas é isso. Eu tô aqui também. A gente é assim, né? Com 1000 ideias, 1000 coisas na cabeça. Eu tô com 1000 diálogos, 1000 coisas aqui na cabeça para comentar e tal. Porque é isso. Falar uma língua e atuar numa língua e conhecer esse universo da língua, né? Exatamente. Porque isso tira a nossa isso tira a nossa confiança e a gente sem autoconfiança fica mais difícil, né? Fica. Aí vai para atuação no sentido de não conseguir deixar a coisa sair, né? Você faz aquela força, até sai, mas você vê que tá. Ele mesmo falava isso para mim na cena. Ele falava ontem, falava assim: olha, você é uma excelente atriz, eu tô vendo que você é uma excelente atriz. Mas eu não quero ver que você é uma excelente atriz, eu quero ver a personagem. Sabe assim? Eu tô vendo todos os recursos, todos. E aí ele foi me desconstruindo, sabe? E aí foi muito interessante, porque era uma cena que a menina, ela estava sendo ameaçada, mas como ela é malandra, ela ainda queria fingir que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Então, essas contracenas, ou seja, eu estou falando uma coisa, mas na verdade tem outra coisa que está acontecendo aqui atrás, essas são as melhores cenas para a gente realmente trabalhar o que essas complexidades na atuação, né? Então, foi bem interessante. E eu tenho 41 anos, quero dizer, então, a formação, gente, tem épocas que a gente vai ficar sem trabalho, sabe? Que a gente vai ficar sem projeto, seja por conta de pandemia ou por conta da vida, filho, sei lá, isso é uma coisa que vai acontecer na vida de vocês. Mas o que eu estou aprendendo agora
que eu devia talvez ter feito antes, mas também não era o momento, tudo bem, não vou ficar me culpando, é de continuar esse craft, continuar o trabalho, sabe assim? Pelo trabalho. Eu não estou postando nada no Instagram, assim, mas eu resolvi fazer esse curso de câmera, eu resolvi falar espanhol, eu estou fazendo uma vez por semana espanhol com uma professora no México, e estou fazendo aula de piano e ukulele, que é uma coisa que eu gosto, nunca fiz aula de instrumento, resolvi fazer. Isso como atriz, com certeza, eu só ganho como atriz, mas como pessoa eu também ganho, por quê? Porque tira essa pressão da profissão, a vida é muito mais do que a profissão, e se a vida for mais que a profissão, né, aí com certeza a profissão ganha, porque você é uma pessoa que está se expandindo, que está mais realizada artisticamente, curiosa, né? Para mim está sendo bem importante, porque eu estava bem focado no resultado. Não faço teste, faço bem o teste, faço mal o teste. Gostaram de mim, não gostaram de mim, não consigo uma agência. Por que que eu não consigo uma agência? Eu sou ruim. Aí você chega no lugar, se eu sou ruim. Não, gente, eu não posso ser ruim, porque eu tenho 40 anos, eu sobrevivi disso até agora. Será que então todo mundo estava errado? Será que todo mundo que me deu emprego estava errado? Gente, então eles são péssimos, porque eles falaram que eu sou boa, então pera lá. Pois é, aí a cabeça vai e a gente vai, os personagens começam a habitar a gente tem que canalizar, é isso aí. E tá sempre mesmo trabalhando, né? Porque isso é uma coisa que a gente fala muito, e né, eu com essa pesquisa do Soleil, da Riane Minuschini, e ela fala assim, quando ela fundou o teatro dela, ela queria um espaço onde o ator pudesse trabalhar todos os dias, como qualquer artesão, como qualquer profissional, como, né, um músico senta no piano e escala todo dia, escala todo dia. Por que que a gente não faz isso, né? Por que que a gente não, por que que a gente não se dá esse espaço, né? Um ateliê que é o Actors Studio um pouco, né? A ideia original do Actors Studio era essa, né? Ter um espaço para treinamento de ator. Vamos fazer isso, Bia. Vamos inventar muitas coisas. Vamos conectar de volta as nossas ideias. Bora, 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 bora. Bora. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela curiosidade de vocês. Espero que eu tenha falado alguma coisa que tenha feito sentido. Muito bom te Mas ouvir. isso é a minha muito bom. experiência, né? Queria dizer também que é a minha experiência, cada pessoa tem um caminho, existem, né, 7 bilhões de caminhos hoje em dia. Então, eu acho que é importante a gente ouvir sim, porque a gente aprende com os erros e acertos das outras pessoas que já trilharam ou que estão trilhando o caminho, mas é importante sempre a gente olhar para dentro, vocês olharem para dentro, verem, né, o que faz sentido para vocês. E também, se vocês não têm apoio em casa, algumas pessoas falaram, né? Sim, é possível não ter apoio em casa, e é por isso que eu disse que a família, e eu como mãe estou falando isso, hein? Olha que é difícil, mas assim, a gente como mãe, pai, a gente está fazendo o que a gente sabe, o que a gente acredita que é o melhor para os nossos filhos. Mas, na verdade, os nossos filhos, a gente sabe que os nossos filhos são pessoas e que elas são para o mundo, e que é claro que a gente sempre vai estar aqui, né, como pai e mãe, mas é importante vocês também ouvirem outras pessoas, né? Se possível, manter o diálogo, sim, com os pais, eu acho que isso é importante. Eu jamais falaria para vocês, tipo, ai, sabe, seu pai não apoia, sua mãe não apoia, esquece. Não, tentar entender o porquê. Como um personagem. Como um personagem. Porque se você vai e falar, esse personagem é chato, e o personagem que você vai fazer é chato, você tem que entender. Por que que as outras pessoas chamam ele de chato? Tenta entender por quê. Né? Por que que meu pai ou minha mãe não me dá apoio? Como é que foi a vida deles? O que que eles fizeram? Não estou falando que né, para vitimizar o pai de vocês ou a mãe, não é isso, mas que cada pessoa tem uma trajetória e elas estão dando aquilo que elas podem dar. E se vocês têm convicção de que não, realmente eles não me apoiam, mas é isso que eu quero, eu vou tentar com maior compaixão explicar para eles que isso é importante para mim,
E aí vocês vão procurar pessoas que vocês confiam, né? Ou pessoas que, de repente, vocês, né, como a Júlia, por exemplo, que vocês estão em boas mãos. E aí vocês vão indicar para outras pessoas a Júlia, porque nela dá para confiar, entendeu? E aí vai fazendo essa rede, porque é realmente, a gente precisa de apoio das outras pessoas, né? E pessoas confiáveis. Então, se vocês não conseguem esse apoio dos pais, ajam com compaixão o quanto vocês conseguirem, né? E fiquem atentos, né? A encontrarem essas pessoas que são éticas, que colocam. Dá para saber, né? Quando você está conectado com a sua intuição, né? Não daqui, tô falando do estômago mesmo, né? Essa pessoa traz uma coisa boa, ela me respeita, ela não me, né? Não me prejudica, ela não me fere, ela não me desrespeita, sabe? Ela me coloca para frente, ela tem uma energia boa, legal, sabe? Mas se vocês encontrarem gente que se fala, ai, nossa, ui, né? Desrespeitou, é muito importante, mesmo sem o apoio dos pais, vocês terem essa inteligência de falar, não, saber dizer não também. Muito bom, Bia Borim, muito bom, que saudade de você. Minha Obrigada. gente, eu acho que para a gente terminar, acho que agora era o momento da gente abrir as nossas câmeras todas. E eu queria pedir uma salva de palmas para a Bia, gente. Que a Bia é muito querida, Palmas para muito vocês. querida. Palmas para vocês, incríveis. Me dá muita, muita alegria, muita esperança no teatro, na arte, ver vocês aqui. É muito emocionante. É uma galera, olha só. Muito legal, tô vendo vocês aqui. Olha, nesse frio, Que gente. bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada por ter dividido com a gente um pouco de você. Acho que a minha internet não está muito boa agora, não sei. Eu tô te ouvindo Mas bem. tá, que bom. Então, beijo para você, super obrigada por tudo que você falou, pela sua presença, pelo seu tempo. A gente vai ficar te seguindo. Eu e Bia vamos conversar uns troços aqui depois. A gente vai achar nas agendas dos filhos, a gente vai inventar uns troços. Com certeza, Né? estou aqui. Quem quiser saber mais, então, do meu trabalho, tem meu site, tem meu Instagram. Algumas coisas eu postei lá no Instagram e estou à disposição. Tá certo. Beijo, minha gente. Obrigada pela presença de vocês. Beijo. Seguimos, conversamos sobre tudo nas aulas. Beijo, beijo, beijo. Beijo, boa semana, parabéns.